Existe uma pergunta que me persegue há anos. E quanto mais eu penso nela, mais difícil ela fica de responder. Se Adriano tivesse continuado, até onde ele teria chegado? Parece uma pergunta absurda, mas houve uma época em que ela era completamente real. Porque sim, existia um momento em que muita gente acreditava que Adriano poderia sentar na mesma mesa de Ronaldo, de Ronaldinho, dos maiores jogadores do planeta. E o mais impressionante, isso não era exagero. Não era hype. Não era empolgação de torcedor. Era uma possibilidade real. Só que existe um problema. Nós nunca descobrimos a resposta. E talvez seja exatamente por isso que o Brasil nunca conseguiu esquecer Adriano. Porque Ronaldo nos deu respostas. Ronaldinho nos deu respostas. Kaká nos deu respostas. Até Neymar nos deu respostas. Adriano não. Adriano deixou uma pergunta. E algumas perguntas são tão grandes que atravessam gerações. Porque existe uma coisa estranha sobre ele. O Brasil já produziu jogadores melhores, mais completos, mais vitoriosos, mais decisivos. E mesmo assim, quase nenhum deles desperta a mesma emoção. Quase nenhum deles provoca a mesma sensação. E isso não acontece por acaso. Porque a verdade é que o Brasil não sente falta do Adriano que existiu. O Brasil sente falta do Adriano que poderia ter existido. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Mas não para a Inter de Milão, não para a seleção, nem para os gols. Precisamos voltar para a Vila Cruzeiro. Porque antes do Imperador, existia apenas um garoto. Um garoto que cresceu num lugar onde futebol não era apenas diversão. Era oportunidade. Era esperança. Era sobrevivência. E desde muito cedo ficou claro que havia algo diferente nele. Não apenas talento. O futebol brasileiro produz talento todos os anos. O que Adriano tinha era outra coisa. Presença, impacto, poder. Hoje é difícil explicar para quem não viu, porque os números contam apenas uma parte da história. Os vídeos contam apenas uma parte da história. Adriano precisava ser assistido ao vivo, porque ele não parecia um atacante. Parecia um fenômeno da natureza. Tinha a força de um zagueiro, a explosão de um ponta, a finalização de um centroavante de elite. E uma canhota que parecia ilegal. Quando ele chutava, a bola não viajava. Ela era lançada. Quando ele arrancava, parecia que alguém tinha apertado o botão errado do videogame. E talvez a melhor forma de entender Adriano seja justamente essa. Ele parecia um jogador criado por alguém que exagerou nos atributos. Mas existe um detalhe importante. Mesmo com todo esse talento, ninguém imaginava o tamanho que ele alcançaria. Até chegar à Itália. Porque foi lá que tudo mudou. E isso é algo que muita gente esquece hoje. A Série A italiana dos anos 2000 não era qualquer campeonato. Talvez fosse o campeonato mais difícil do mundo. Os melhores zagueiros, as melhores defesas, os melhores goleiros. E Adriano simplesmente destruiu aquilo, não de forma gradual, não aos poucos. Destruiu. E foi nesse momento que nasceu o Imperador. O apelido parecia exagerado, até você vê-lo jogar. Depois disso, parecia até modesto. Porque Adriano não jogava como um atacante comum. Ele entrava em campo parecendo inevitável. E aqui, chegamos ao ponto mais importante da história. Porque muita gente esqueceu. Mas houve um período em que Adriano parecia destinado a dominar o futebol mundial. A discussão não era se ele seria um dos melhores. A discussão era quantas vezes ele seria o melhor. Quantas bolas de ouro, quantas Champions, quantas Copas. Até onde ele poderia chegar. E então, veio uma ligação. Uma única ligação. E talvez nenhuma ligação tenha mudado tanto a história de um jogador brasileiro. A morte do pai. Existe um momento na vida em que algumas pessoas quebram, e ninguém percebe na hora, porque continuam sorrindo, continuam aparecendo, continuam trabalhando. Mas alguma coisa lá dentro já não é a mesma. Com Adriano parece que foi exatamente isso. O jogador ainda estava lá, o corpo ainda estava lá, o talento ainda estava lá. Mas alguma coisa tinha desaparecido. E talvez seja aqui que a história dele se torna diferente de todas as outras. Porque o futebol sabe lidar com lesões, sabe lidar com derrotas, sabe lidar com envelhecimento, mas não sabe lidar com dor, dor de verdade, dor humana, dor invisível. O mundo inteiro viu a queda, mas quase ninguém viu o peso que ele carregava. E então começou o declínio, lento, silencioso, doloroso. Mas existe algo que torna tudo ainda mais difícil, porque os lampejos continuavam aparecendo, os gols continuavam aparecendo, o talento continuava aparecendo, e isso alimentava uma esperança cruel, a sensação de que ainda dava tempo, de que ele voltaria, de que o Imperador estava apenas esperando o momento certo. Mas esse momento nunca chegou. E talvez seja exatamente aí que nasce a relação emocional do Brasil com Adriano, porque nós não sentimos pena dele. Sentimos saudade. Saudade de algo que nunca aconteceu. Saudade de um futuro imaginário. Saudade de uma carreira que existe apenas na nossa cabeça. E isso é raro. Muito raro. Porque normalmente o futebol oferece conclusões. Com Adriano,
Ele deixou perguntas. Até hoje existe gente que acredita que ele poderia ter sido melhor que muitos dos craques da sua geração. E talvez nunca saibamos. Talvez essa seja justamente a tragédia, porque Adriano nunca fracassou. E essa talvez seja a frase mais importante de toda a história. Adriano nunca fracassou, porque fracassar significa tentar e não conseguir. Adriano conseguiu. O mundo é que nunca descobriu até onde ele poderia chegar. E isso muda tudo, porque quando você assiste aos vídeos dele hoje, a sensação continua lá. A mesma sensação. A sensação de estar vendo algo especial, algo raro, algo que não aparece toda geração. Talvez por isso seu nome continue vivo, não pelos títulos, não pelas estatísticas, não pelos troféus, mas pela ausência, pelo vazio, pela possibilidade, porque no fim das contas, o Brasil não sente falta do jogador que perdeu, sente falta do jogador que nunca teve a chance de conhecer por completo, e talvez seja exatamente por isso que nunca conseguiu superar Adriano Imperador.